Olá, sejam bem-vindos. Que prazer ter você com a gente novamente em mais um episódio do programa Sábias Mulheres. E esse é um episódio bem especial para a gente, porque a gente fala no mês de março, que a gente está gravando aqui em João Pessoa, no estúdio Wincast. Mês de março que é bem representativo para nós mulheres, não é mesmo? Sei que você vai assistir até o final, porque a gente vai falar de um tema legal, falando de manter, né, nossa feminilidade, nosso papel como mulher, muitas vezes em espaços que antes são considerados masculinos. E a gente quer falar desse assunto hoje, trazendo uma convidada que vai tratar desse tema, porque ela é uma representante, digamos assim, uma pioneira no ambiente masculino, que são as forças militares. E a gente já vai conversar com ela. Antes eu quero dar meu alô para Deise Mary Costa. Olá, Silvia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Jardilene Martins. Olá, tudo bem com vocês? Pois é, a Jardilene, inclusive, já ocupou, assim, ela acho que ocupa ainda, não sei. Pode É. ser que ela vai esclarecer com a gente também. No decorrer do programa, vou falar para vocês. Existem E barreiras. até os homens, Silvia, eles se sentem intimidados com a presença das mulheres. Eu estava aqui, você estava falando aí, eu me lembrei de um episódio aqui. No meu concurso, o meu emprego também é bastante masculino, bem mais masculino do que feminino. E eu fiquei em primeiro lugar no meu concurso. E isso era motivo, né, dos colegas, e até um me confessou, assim, depois de 20 anos trabalhando comigo, dizendo assim, todos os resultados do concurso, eu olhava lá e eu dizia, quem é esta mulher que está em primeiro lugar e na frente dos homens? Ei. Você acredita, depois de 20 anos de trabalho, ele Mas ainda olha aí, disse isso. então você quebrou um tabu, digamos assim, você teve uma barreira aí que você derrubou e com maestria, né? Graças a Deus. Dos homens, eles se acharam, né? Quem é essa? E além de ocupar uma posição masculina, ele fica na frente, né? Mas a gente vai vencendo essas coisas, né? Porque verdade. eu acho que a mulher tem realmente o espaço, ela tem que ocupar os espaços que ela sabe onde ela pode ocupar. Não querer ocupar um espaço, às vezes, que não é realmente dela, né? Porque tem coisas que a mulher não cabe em determinadas funções. Eu, pelo menos, penso assim. Pode ser até que as mulheres que estão assistindo sejam contrárias a essa minha opinião, mas eu acho que tem as limitações, sim, em alguns casos, né, de força, enfim, coisas que a mulher tem sua um pouco fragilidade, como os homens também têm funções de mulheres que eles não são capazes de ocupar. Então a gente vai falar sobre isso e sobre muito mais. Nossa querida Marilene Seabra é a nossa convidada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde. Marilene, vou dizer logo que ela é capelã, porque acho que é a função atual que você faz com amor, né? Sim. Ela é capelã aqui no Hospital Edson Ramalho, que é um hospital aqui em João Pessoa. Ela é primeiro tenente da reserva da Polícia Militar no Distrito Federal, formada em Educação Física, passou 30 anos na Polícia Militar, não é isso? Isso. E chegou ao posto de tenente, né? Isso. Hoje é tenente da reserva, mas você atuou durante 30 anos, Sim, não é isso? Sim. E foi pioneira no concurso para policiais militares no Distrito Federal. Mulheres, né? Mulheres. Olha só, quebrou uma barreira aí, que eu Muito acho que ela grande. abriu caminho para muitas outras que Sim. vieram depois, né? Sim. Então, que bom ter você com a gente para falar um pouco desse seu certo. pioneirismo e das batalhas que você deve ter travado como uma policial militar. Verdade. Eu que agradeço, porque é muito importante nós estarmos falando, né, desse papel da mulher, né? E quebrando realmente alguns tabus, né? Como no militarismo. Uhum. Porque a gente sabe, né? Uhum. Essa coisa que ainda está muito, né, forte, né? Acho que até aqui na Paraíba talvez seja até um pouco mais, porque Nordeste a gente sabe como é muito forte essa coisa, né, dos homens militares e tal. Hoje talvez esteja mais suave, mas eu acredito que ela passou perrengues para tentar provar seu valor e conseguiu, graças a Deus. Antes de começar a falar da vida dela um pouquinho, a gente vai orar, porque a gente consagra nosso programa e nosso podcast para Deus, que ele alcance as pessoas a quem ele quer alcançar, levando esse conhecimento, esse assunto que é bem de comportamento, e hoje acho que está muito em evidência isso, a questão do feminismo é muito forte e traz coisas ruins para nós como cristãs, mas a Marilene também é cristã e tem esse lado também. Sim. Que ela, inclusive, hoje, como capelã, né, tá fazendo, acho que, o trabalho que dá mais prazer. Mas, olha, eu vou pedir para a Jardilene fazer uma oração, pode ser, Jard? Pode sim. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, entregando este programa, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa, fala aos nossos corações que estamos fazendo e fala o coração dos ouvintes também, que todos possam ouvir a Tua voz e ouvir conselhos aqui que possam colocar nas suas vidas. É em nome de Jesus que Te pedimos e já agradecemos. Amém. 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 E olha, eu vou só falar de casos recentes que aconteceram, que são tabus que estão sendo quebrados, né? Eu cobri agora há pouco, recentemente, a inclusão aí de mulheres que, como recrutas, soldados, né? Que antes não tinha. Quer dizer, as mulheres antes entravam já fazendo cursos para ter uma graduação e poder entrar na polícia, no exército, como algum grau, alguma patente, né? Pelo que depois eu vou entender melhor isso. Mas a primeira vez, então, cerca de 1.000 mulheres, foram mais de 1.000, sendo as primeiras recrutas incorporadas em 38 organizações militares do Brasil. E olha, mais de 33 mil fizeram alistamento voluntário, por enquanto ainda é voluntário, os homens são obrigatórios, né? Mas a mulher é voluntária. E acho que quase 1.500, não foi 1.400? 1.427. Conseguiram ser convocadas e já ingressaram aí nas forças militares do Exército, né? E estão já atuando como soldado. Então isso é uma coisa pioneira, né? Muito tempo para acontecer isso. E tem o caso também de uma pernambucana, falo com isso orgulho, também sou pernambucana, a coronel médica Cláudia Lima Guzmão Cacho foi indicada ao posto de oficial general pela primeira vez no Exército Brasileiro, né? Isso. Ela é médica, já atua no Exército e agora foi indicada ao posto de oficial general. Isso é uma coisa inédita, é a mulher realmente chegando num espaço que a gente diz assim, finalmente, né? Mas os homens sempre dominaram isso e eu acho que tem o mérito deles, né? Como militares, tudo bem. Mas vamos falar um pouco disso. O que é que você acha desse pioneirismo, quando você foi pioneira também, porque você foi a primeira turma de mulheres a ingressar na Polícia Militar do Distrito Federal, não foi isso? Isso. Fala pra gente como foi. Em 1983, né? Bem pertinho. Então, nós fizemos concurso e entramos, né? Foram 83 mulheres, né? E realmente não foi fácil, porque, como você falou, os homens, né, eles tinham isso como se nós estivéssemos tirando deles alguma coisa, né? E nós tivemos que nos impor para que eles entendessem que ninguém estava querendo tirar o espaço dele, nós estávamos querendo conquistar o nosso espaço. Imagina. Né? Mas, com o tempo, tanto eles como nós, fomos, né, pegando o nosso espaço e eles entendendo que nós não estávamos ali para tomar o espaço deles. E com o tempo foi muito bom, porque aí eles conseguiram entender e nós conseguimos realmente, tanto que teve um tempo que a gente trabalhava um policial masculino com um feminino, né, fazendo Cosme e Damião. Então isso ajudou muito a gente, eles aceitarem, né? Esse novo tempo de uma mulher dentro da Polícia Militar. Uhum. Agora, foi um chamado, foi um desejo? Por que você escolheu? Não, eu confesso que eu nunca tinha me imaginado, né, entrar nesse ramo, né, ser policial militar. E um colega meu falou, Marilene, faz o concurso, e fiz. E aí eu entendi que esse era o meu chamado, né? Então, eu passei os 30 anos realmente amando aquilo que eu fazia. E aí você... Me dediquei realmente a ser policial militar. Entrei como recruta e fui galgando os postos até eu chegar em primeiro-tenente. Mas teve incentivo da família? Houve algum tipo de preconceito? Não. Não teve o incentivo ou não teve preconceito? Não, nem teve o incentivo e nem o preconceito. Porque mas você era solteira, casada? Não, todas nós tínhamos que ser solteiras. Então tinha uma condição assim, era muita coisa para que a gente pudesse cumprir. Então não podia ser casada, não podia... tinha uma altura que hoje a gente não precisa ter, hoje não se exige. Então, assim, eram condições que a gente precisava realmente, além de prestar o concurso, de passar na prova, tinha todos esses critérios para que a gente entrasse. Tinha os requisitos. Você lembra quantas mulheres entraram com você nesse primeiro concurso? 83.
Mas foi um concurso bem disputado ou não? Foi. Hoje, lógico que hoje a gente não pode comparar, né, a quantidade de mulheres que hoje já vem, né, essa profissão, né, diferente, mas na época foi concorrido. Uhum. E numa turma de quantos alunos entraram essas 83 mulheres? Eram quantos alunos ao todo? Você lembra? Não, bom, quantos fizeram o concurso? Sim. Não. Não, quantos fizeram o concurso, não. Mas Entre quando homens e entre homens e mulheres. mulheres que foram nomeados, porque quando Não. você é nomeado para a polícia, você vai fazer o treinamento, não é isso? Não, o concurso foi exclusivamente para policiais femininas. Esse Não era mesmo, Não teve masculino e feminino. Nós fomos separadas, é um concurso separado, Só para então mulheres. só para mulheres. Mas que acredito legal. que talvez a Polícia Militar quisesse mudar um pouco a visão sobre a corporação, né? Sobre a polícia, Com trazendo aquele toque feminino. Isso, Quer dizer, não era isso. nem assim, talvez por esse objetivo, foi isso? Sim. Um toque mais feminino. Ah. Até porque, até hoje, nós precisamos entender que a mulher, quando ela comete algum delito, ela só pode ser revistada por outra mulher. Sim. Né? Então, isso também, né, faz parte do nosso trabalho. Então, além de nós termos entrado com isso para dar uma quebrada naquele negócio de masculino, nós entramos também porque realmente era necessário. São Paulo já tinha, era o único estado que tinha policial militar, mas os outros estados não existiam ainda. Então, foi bem necessário mesmo, né? Necessário. Tem coisa realmente que a mulher pode fazer esse papel assim, né? E Aí, abordagens. nós éramos chamados para fazer revistas em presídio de mulheres. Então, a gente realmente, eu tenho certeza que nós entramos também para ajudar nesse trabalho com as mulheres. Que é necessário, né? Agora me fala uma coisa. Aí você namorou, casou, teve filho, tudo já dentro ali como militar? Sim, como militar. Depois de uns 4 anos, nós já fomos autorizadas a casar, né? E ter filhos, mas o início foi exatamente assim, não podia casar, até porque nós passamos muito tempo, hoje a gente não vê mais isso, né? Aquarteladas. Aquarteladas, né? O nosso curso, nós passamos mais ou menos uns 9 meses aquarteladas. Sem casa não podia. 45 na realidade, 45 a gente passou sem poder sair. Nossa. Então, assim, foi muito rígido, até porque era primeiro, né? Então, a primeira turma, então não se sabia como fazer. Então, assim, sabe, como se fosse cobaia. Gente, e foi antes da Constituição de 88, quando houve a igualdade entre os sexos, né? Homem e mulher são iguais perante a lei. Antes disso, a mulher casada, ela dependia do marido para autorização em algumas coisas. Talvez por isso a exigência de só pode mulheres solteiras. Porque ela foi em 83. Né? 5 anos após eu já fiz o concurso, em 88, e aí já não exigia mais essa exigência. Não para a Polícia Militar de Brasília, né? Mas eu fiz para a Polícia Civil, aqui na Paraíba. E, na verdade, eu fiz primeiro para a Polícia Militar. Na verdade, eu não cheguei a fazer, porque eu peguei só o papelzinho de inscrição, e como ela disse, até para pegar o papel para se inscrever, você tinha que já ir lá, passar que você tinha medir, ver se você tinha uma estatura para poder entrar, senão você não podia nem prestar o concurso para a Polícia Militar na época. E eu não fiz a prova por outras coisas, não fiz nem a prova. Né? Aí no concurso seguinte, foi para a Polícia Civil, eu me inscrevi e fiz. Aí para a Polícia Civil já não tinha essa exigência de altura. Mas você com certeza não foi reprovada na altura, né, Marilene? Não. Você tem quanto? 1,76. É muito alta, mas é bonita. Agora me diga uma coisa, você é formada em Educação Física. Foi lá, Sim. Foi antes, foi depois, foi durante? Quando eu entrei, eu já fazia o primeiro semestre, estava no primeiro semestre de Educação Física. Porque eu era jogadora de vôlei profissional. E deixei tudo para entrar na polícia. Mas eu já fazia. E me formei. Quando eu me formei, eu já estava lá.
E aí comecei também a jogar pela polícia, né? A gente nós tínhamos o nosso time. Que coisa boa. Na época, mas assim, é uma coisa que eu também amo fazer, que é fazer exercício, ir para academia. É uma coisa que, além do militarismo, além de servir ao Senhor Jesus, eu também gosto muito de estar jogando, de estar numa academia. Se cuidando. Ainda joga vôlei, então? Olha, hoje eu faço uma coisa que é um pouco diferente, que tá aparecendo agora, que muita gente não conhece, que é o câmbio. Como é o câmbio? O câmbio, em vez de ser 6 jogadores como o vôlei, são 9 dentro da quadra. E isso está crescendo muito. Deve ser aqui em João Pessoa, está crescendo muito. Mas são de as quadra regras ou areia? Areia. E areia. Mas quem joga também na quadra. São regras de vôlei mesmo? Parecido, porque são 9, então a gente tem que se adaptar um pouco, principalmente quem jogou muito tempo vôlei. É um pouco diferente, mas assim, é um jogo que é mais para pessoas de idade, já pessoas que realmente não conseguem, né, ter mais assim uma agilidade. Mobilidade. Cinco, tem que ocupar aqueles 6, né? Ocupar aquele espaço todo ali dá conta de 6. 9 já melhora, né? Me diga, hoje eu quero saber tudo. Me diga, e o casamento? Foi com o militar ou foi com o civil? Não, foi com o civil. Na época tinha isso também, não podíamos chegar muito perto do policial masculino nesse sentido. Então, nós não podíamos ter envolvimento com policial militar. Tudo Nossa, era uma regra bem pesada. Muito rígido, muito. Imagina os olhares. Era, mas não podia. E o maridão, ele sendo civil, ele entendia a sua vida de militar? Sim, sim. Meu esposo, ele era muito compreensivo. Até porque quando eu casei, eu já era sargento da Polícia Militar. Então, eu já tinha um tempo lá dentro e ele era muito tranquilo. Então, aí eu quero saber desse desafio. Por exemplo, você, quando casou, você já era convertida? Não. Não, né? Não. Mas houve algum, digamos assim, choque, por exemplo, de autoridade, de autoritarismo, de mulher, você como acostumada, você como sargento, acho que você tinha homens sob seu comando, não tinha? Sim, com certeza. Apesar de que nós trabalhávamos num lugar onde só os homens, só tinha homens quando eram aqueles que comandavam. Então, era um lugar onde só trabalhava mulheres, porque nós não podíamos nos envolver com os homens. Então, era o comandante masculino, porque na época não tinha como ter uma comandante feminina ainda. E subcomandante, o motorista. Então, era assim, nós tínhamos poucos homens. Então, nós éramos... O nosso quartel era um quartel exclusivamente de mulheres. Então, nós só começamos a participar de outros quartéis, de estar trabalhando com os homens em 1990, que aí as mulheres foram distribuídas entre os quartéis. Mas até então, todas nós trabalhávamos no mesmo quartel. Entendi. Ou seja, você tinha mulheres que estavam sob seu comando, é isso? Mulheres, as que estavam começando, as recrutas? Isso. Entendi. Mas houve algum tipo de choque, por exemplo, com seu marido? Ou ele achava tudo bem tranquilo? O fato de você encarava como uma profissão? Não, ele sempre foi muito tranquilo quanto a isso. Mas depois, né, até os homens nunca, assim, aceitaram. Vou aceitar uma mulher comandando a gente, né, os homens. Era difícil, porque a gente tinha que se impor quando nós estávamos, muito mais quando nós estávamos na frente deles, quando nós estávamos comandando uma tropa, porque depois de 1990 nós começamos a trabalhar com eles. E aí, aquelas que tinham um posto superior deles, tinha que comandar. E aí era... Foi a parte difícil, foi um problema, né? Difícil porque para eles não era fácil ser comandado por uma mulher. Hoje a gente já vê um pouco diferente, tanto que a Polícia Militar de Brasília é comandada por uma coronel, né? Coronel Ana Paula, desde 2023. Apesar que em outros anos já foi, algumas mulheres já passaram por esse
esse cargo, né, de comandante-geral da Polícia Militar, mas quem está há mais tempo é ela, que ela entrou desde 2023. Certo. Mas Agora, com certeza ela também passa ainda isso, né? essa de homens acharem que eles não, né, não, ela não tem capacidade de comandar a gente. E aí eu queria que você contasse algum fato, alguma coisa que você lembra assim, que você tenha, tipo, eu tenho que provar que eu sou capaz e tal, eles se desafiando, ou algum tipo de discriminação em relação a alguma atividade que vocês faziam. Houve algo assim que marcou você? Que você possa lembrar? Ou você nunca teve esse problema? Olha, quando eu cheguei a ser subtenente, fui a subtenente mais antiga do Brasil. Por quê? Porque a gente não, a Polícia Militar demorava muito ter essa promoção. Então, como eu cheguei muito nova a esse posto, que era depois de quase 25 anos, um masculino conseguia chegar. Então, eu cheguei com 13 anos a esse posto. Então, imagina que como eles me discriminavam e achavam assim, porque ela só chegou porque ela é mulher. Mas, e além de ser mulher, ainda era mais nova, chegou mais cedo do que eles chegariam no tempo normal. E não, é porque ela é mulher, só por isso, porque nós só chegamos, mas não é isso, é porque o nosso quadro era um quadro diferente, era o quadro de policiais femininas de Brasília e o quadro masculino. Então, existiam 2 quadros. Então, para promoção, nós tínhamos o nosso quadro e eles tinham dele, lógico, como nós éramos só 83 mulheres, nós rapidinho. Chegava mais rápido. E eles não. Entendi. Então, isso para eles era muito difícil. Imagina que os policiais queriam. Eu não podia exigir isso deles, que eles entendessem que eu cheguei lá foi porque pela minha capacidade, não foi porque eu pisei em alguém ou eu passei por cima de alguém. Mas em 1990 eu acho que foi em 1990 que foi o quadro tornou um só. Uhum. E aí não existiu mais isso, mas eu me lembro muito bem de quando eu fui promovida a subtenente, que foi a mais antiga do Brasil, a ficar mais tempo nesse posto, eles comentavam muito. E onde eu chegava, eu sentia isso, que não, só porque esse mulher, ela chegou lá. E nós não podemos chegar, a gente nunca vai conseguir chegar. Então, eu sentia essa discriminação, esse olhar diferente deles para mim, porque eles não conseguiam entender que eu estava lá, por quê? Porque realmente eu tinha o direito de estar lá. Porque o nosso quadro era um quadro separado. Sim, não sim. porque... E aí eles entendiam que eu estava tomando o lugar deles. Porque quando houve uma fusão dentro do quadro de promoções, realmente eu fiquei lá em cima de um monte deles que estavam com muitos anos de serviço. Uhum. Talvez tivesse entrado até antes de que Com você na corporação. com certeza, né? Eu cheguei lá com 13 anos de serviço. A maioria chega com 25, quase 30 anos. Mas fazia parte das regras, você... Regra é regra, né? Isso. Justamente. Mas isso te incomodou? Você quis provar que você era capaz, sempre assim, tentando mostrar da sua capacidade, ou você não se preocupou com isso? Olha, de certa maneira me incomodava, mas eu amava o que fazia, né? Então, eu assim como a palavra de Deus diz que nós temos que fazer para o homem, fazer para Deus como a gente faz para o homem, eu fazia isso. Eu fazia a minha função com amor, porque amava aquilo que eu fazia. E a única coisa que me incomodava é que realmente, assim, às vezes eu chegava no lugar e sentia assim, sabe, todo mundo falando, chegou ela e ela não podia, ela não tem condições de estar lá. Tão nova, tão jovem, por que ela chegou e nós estamos aqui quase que saindo da polícia e ela chegou muito antes e já chegou lá. Então, não é fácil, porque você chega e as pessoas te olham meio que atravessado, mas não foi uma opção minha, foi, né? A polícia me deu esse presente. Agora a gente vai falar um pouquinho dessa coisa da hierarquia e também da submissão, porque isso tem a ver com o cristianismo, com o que a gente aprende na palavra de Deus, né? Que nós, mulheres, devemos ser submissas. E aí eu queria primeiro saber como foi que você se converteu ao longo dessa tua carreira, né? E o que isso mudou na sua vida, essa visão, talvez, que tenha mudado um pouco na sua vida a partir dessa sua conversão. Mudou alguma coisa ou não? Você seguiu fazendo normalmente o seu trabalho?
Ah, sim, eu acho que eu me converti depois de alguns anos na polícia. Eu realmente não conhecia Jesus. Foi logo depois 2 anos depois que eu me casei. Minha sogra já era evangélica, na Assembleia, e aí foi quando eu conheci Jesus. E lógico que muda, né? A gente, quando nós não conhecemos Jesus, nós não entendemos muito sobre submissão. E hierarquia, não existe muito isso de você não querer, você não entender. Você tem que entender de qualquer jeito, né? Dentro de uma, de um lugar que era só masculino, que era só, né, só os homens. Então, eu aprendi a obedecer. A obedecer, e quando conheci Jesus, para mim, talvez não tenha sido muito difícil. Porque Só mudou o comando, né? Passou só a ser mais alto. sim, sim, sim. Tanto que hoje eu me sinto e se alguém me der uma ordem, como lá no hospital, nós sabemos que, como capelã, existe ordem em tudo que é lugar, algumas, né, procedimentos, algumas coisas que nós não podemos, né? Que a gente sabe que você entrar no hospital, tem toda uma Regra. uma regra. Então, eu sou muito tranquila contra isso. Ah, não pode usar brinco, então eu não coloco. Então, é assim, eu sou muito. Então, eu acho que. Você foi condicionada a ser sim, disciplinada por uma coisa natural, né? Para quem é eu militar, acho que é natural. Eu acho que isso é de mim mesmo. Eu acho que Jesus já falou assim: não, essa menina, ela é tranquila quanto a isso. Então, eu sou muito obediente. Sou muito obediente. E eu digo para o Senhor, para Deus, que se me mandar fazer, quando Ele me manda fazer, eu nem questiono. Eu sou uma pessoa de não questionar. Então, não sei se talvez o militarismo me ajudou nisso, né? De ser uma pessoa onde a hierarquia, para mim, é super tranquilo. Não tenho nenhum problema quanto a isso. E a submissão também, quando eu conheci Jesus, eu comecei a entender. Então, um puxou o outro e muito tranquilo quanto a isso. Eu não tenho problema quanto nem a hierarquia, nem a submissão. Porque, por isso que eu falei um pouco assim a questão do casamento, porque às vezes entra em choque essas coisas quando você não conhece Jesus e quando você conhece, que aí você muda o seu papel também na sua casa como esposa, né? E no caso que você tinha um cargo, um trabalho que, digamos, exigia autoridade, e em casa você passou a ver que você teria que ser submissa ao seu marido, quer dizer, ele não era... nenhum coronel, né? Coronel, não. Mas como é que você conseguiu lidar com isso? E ele também, né? Eu confesso que não é fácil você entender a submissão ao seu marido. E eu questionava muito com relação a isso, até porque eu era uma militar, né? E como é ser submissa ao marido? Não é fácil. Não é fácil. Por isso. Mas quando você consegue entender o que é ser submissa ao seu esposo, você consegue fazer esse papel tranquilamente. Mas é preciso entender o que é ser submissa ao esposo. E como que era a Marilene? Militar. A Marilene mãe. A Marilene esposa. A Marilene dona da casa. A Marilene cristã. Como que era isso? Como você conciliava todas essas Porque é verdade, funções, né? Você tinha um trabalho que com certeza te exigia muito. Porque eu fui casada com um militar. E eu sei que a vida do militar... Meu marido sempre falava isso. Primeiro é a Marinha, segundo é a Marinha, terceiro é a Marinha, quarto é a Marinha, quinto é a família. Então, a Marinha é assim. Então, eu vi muito disso, de hierarquia, de submissão, de ordem, de comando, através dele, do meu marido. Então, assim, é difícil, né? Às vezes, você ser casada com um militar, o militar, às vezes, não consegue desvincular o meu comando lá e o meu comando em casa. Às vezes eu falava para ele, eu não sou um cabo. Eu não sou um soldado, eu sou sua esposa. Entendeu? Porque
é ordem de comando. Você é vivendo mesmo como militar, que você vai ver que isso não é uma coisa que é mentira ou que é utopia. Eles trazem isso, está dentro deles, intrínseco, dentro deles. Eles são assim. Então eu queria saber de você. Como é a Marilene militar? Como era a Marilene mãe? Qual era a Marilene esposa? Qual era a Marilene dona de casa? Qual é a Marilene em relação à mãe, o pai, a sogra, o tio, a tia? Como é que era? Olha, Ou eu vou você dizer fazia que legal? não. Eu acho que eu não fazia, não. É muito difícil você conseguir separar tudo. É. E como o nosso recrutamento foi um recrutamento onde eles colocaram tantas coisas na nossa cabeça que nós entendíamos que nós não podíamos tantas coisas, né? Como eu estava falando, nós tínhamos cor de esmalte, nós tínhamos cor de batom, nós tínhamos, o cabelo tinha que ser de um jeito só, nós tivemos etiqueta, então tudo nosso tinha que ser muito rígido. Era extremamente rígido. Então eu me tornei uma Marilene muito rígida, e eu realmente não sabia muito diferenciar, não. Quando eu conheci Jesus, né? Talvez eu tenha melhorado um pouco, mas eu acredito que eu realmente hoje penso diferente. A Marilene de hoje pensa diferente, mas os meus filhos que o digam, né? Com certeza, sempre vai sobrar para alguém. Eles falam, mãe, como a senhora era rígida. Eu era muito rígida. Por quê? Porque o meu esposo, não sendo militar, sempre foi muito mais light, mais tranquilo, né? E eu não. Eu achava que os meninos eram muito tranquilos, então não podia, eram 2 meninos. Então, assim, fui muito rígida com eles. Militarizavam eles. Gente, era demais. Eles falam mãe, mas lógico, hoje são homens, são casados os dois, mas hoje eles falam mãe, que bom que foi desse jeito. Tá vendo? Graças a Deus. Mas realmente eu sei que eles sofreram muito. Hoje eu não faria do mesmo jeito, porque era um militarismo Hoje, dentro de casa. a palavra de Deus reinando na sua vida, Sim. você consegue ter uma visão diferente, né? Você deixou o coração ser convertido Sim. através do Espírito de Sim. Deus. Mas muitas pessoas têm essa dificuldade até de conversão, porque eu sou um coronel. Aí eu vou lá e vou ter que obedecer um pastor? Vou ter que entrar na doutrina de uma igreja? Muitas pessoas têm isso na mente, porque é uma mente formatada. Você entendeu? Então você tem que deixar do eu seu para o grande eu sou brilhar em você, entendeu? Não, esse problema eu não tenho. Eu chamo todo mundo de senhor, eu penso que todo mundo é superior a mim. Não tenho esse problema. Não, estou dizendo o seu coração convertido. Sim, mas já era assim. Sim, mas tem muitos que não conseguem. Sim, tem, com certeza. Por causa da mente formatada. Sim. Eu digo mais uma coisa, Deise. Eu acho que assim, nós mulheres que trabalhamos fora, né, nós temos essa dificuldade de separar assim, o seu trabalho fora e quando você chegar em casa, desligar do que fora. Você muitas vezes tem que ter aquele ímpeto, às vezes até masculino, né, de imposição, de autoridade, para exercer o seu trabalho, seja ele qual for, porque às vezes você precisa se impor no seu trabalho. Tem uma fala mais, né, austera, mais firme, e quando chegar em casa, assumir o papel da docilidade, né? Da feminilidade, da sensibilidade que nós mulheres temos, porque nós temos mais do que os homens. Então, esse papel sensível que a gente deve exercer primeiramente em casa, às vezes no trabalho, tem dificuldade de você separar o momento da firmeza e o momento da sensibilidade, porque nem sempre lá fora no trabalho você pode ser sensível, né? Você não pode usar dessa sensibilidade, você tem que ser firme. E aí em casa você dizer assim, agora eu tirei a carapaça de lá do trabalho, né? Não é como você tirar a roupa, deixei ali em casa, tirou o sapato, botou a pantufa da humildade e vamos reconhecer isso. E a questão do masculino e feminino, da submissão feminina, né, eu também vejo muito assim, que a submissão em Cristo, a submissão feminina cristã, né, é uma questão de missão, em que a sua missão, a cabeça, os papéis são diferentes.
né? Mas diante de Deus nós somos iguais. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Mas que Deus deu a missão da cabeça ao homem. Sim. E às vezes acontece também do homem não entender. Às vezes a mulher não entende, às vezes o próprio homem não entende. Não é que essa missão que ele tem, que a sua mulher é sua auxiliadora, a submissão de auxiliar, seja uma missão de uma patente mais baixa, onde possa fazer, né, o que quiser, mandar e desmandar, e que não é a submissão cristã, realmente, né, porque a missão que Deus deu à mulher de ser submissa, ele diz no Senhor. Né? Então é uma submissão. Tem que ser realmente a submissão tem que ser para os dois, né? Porque o homem que é submisso a Cristo, ele jamais vai pisar na mulher como se ela fosse inferior a ele, né? E muitos homens confundem isso, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho para as mulheres que estão entrando agora, tanto no exército, na polícia, o que você daria de conselho, da sua visão do que você aprendeu nessa sua jornada? Como é que você pode orientar elas? E com a sua experiência de hoje, como você diz assim, eu não faria mais com meus filhos, o que é que você deixaria de dica com a sua experiência de hoje, que você gostaria de ter escutado quando você entrou no exército tão nova, sem experiência, sem alguém para orientar? O que você deixaria de conselho para as mulheres mais jovens, se elas quisessem ingressar numa carreira militar? Isso. Bom, eu acho que primeiro elas têm que, a mulher ela precisa gostar, né? Porque ser militar e não gostar não é fácil, você não consegue fazer, né? Tanto que nós entramos em 83 e hoje nós somos 33. Por quê? Porque muitas saíram. Então a gente precisa gostar do que a gente está fazendo, porque não, querendo ou não, você tem que se submeter à autoridade, né? E como você se submete à autoridade se você não gosta daquilo que você está fazendo? A gente, talvez quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos um pouco mais sobre a autoridade. E aí a gente submete com mais tranquilidade, sem questionar muito. Mas precisa gostar do que está fazendo, para que você faça o melhor. Né? E como mãe, eu diria que a gente realmente tem que ter um equilíbrio, porque hoje eu já consigo separar mais, né, da Marilene militar, eu já consigo me impor como a Marilene militar, e já consigo ver mais o lado da mãe também, dos filhos. Hoje eu já consigo separar. Então, a mulher militar, ela precisa, de alguma maneira, conseguir separar, porque fica muito mais fácil. Dentro da sua casa, ela entender que ela não pode levar, né, aquele militarismo, aquela mulher rígida para dentro da sua casa. Né? Hoje a gente entende mais isso. Hoje eu consigo, mas para a mãe, para a mulher, ela precisa conseguir pelo menos separar, tentar separar essa mulher profissional, essa mulher militar, essa mulher que convive com o homem, que convive com regras muito rígidas da sua casa, que é uma mulher que é mais amor, é mais compreensão, é mais mulher dentro da sua casa mesmo. Uhum. Boa dica. A gente vai ouvir também uma dica aí da parte dele. Né? Vamos. Que Deus vai trazer pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a nossa querida Marilene. Verdade. Então, mês de março, mês do Dia Internacional da Mulher. Aí a mulher ganha presente, a mulher ganha lembrancinha, aí tem tantos eventos, mas na verdade, nosso dia são todos os dias. Todos os dias são os dias internacional das mulheres. E as mulheres, elas são a parte mais bonita, eu digo assim, né? São a parte emocional, a parte sonhadora, a parte mais leve, né? A parte mais compreensiva, algumas, né? A parte mais, assim, sabe? De bem, assim, de se levar. A mulher, ela tem todo um aspecto assim, criação de Deus, né? Maravilhosa. Ela lá no Éden, ela foi criada para ser o quê? Auxiliadora, né? Então, e eu quero falar sobre uma mulher.
um grande exemplo de submissão, né? A palavra hoje é essa aqui. Em Lucas 1:38, diz assim, olha, depois vocês podem ler todo o capítulo, que é muito maravilhoso. Então, Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então, o anjo foi embora. Então, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo como você falou. E aí a gente está vendo aqui o anúncio do nascimento do Salvador. Estamos vendo aqui uma jovem recebendo uma tarefa muito difícil. Onde ela disse que na época que ela fez o concurso, né, foi pioneira, foi em 1983, né? E tinha várias regras. Agora vamos voltar aqui na época de Maria e entender que a sociedade aqui ela era muito rigorosa. E principalmente e especialmente com as mulheres. Era demais. Não é? Então, tinha tudo, muita coisa envolvida. As circunstâncias culturais, a moralidade, a virgindade, a honra familiar, que era muito importante. E ela, né? Ela correu sério risco. Até de ser chamada de adúltera, de ser apedrejada, de ser morta, porque era noiva de José. E ela ia ficar grávida de um filho que não era dele. Então, Maria, quando ela aceita essa ordenança, essa ordem de Deus, ela corre risco, ela põe a vida dela em risco. E isso para uma jovem mulher, porque alguns historiadores dizem que ela tinha 14 anos ou 15 anos. Ela era muito jovem. Ela era, hoje em dia, o quê? Uma adolescente, né? Então, pensem comigo, o que é que fez Maria aceitar a submissão? E essa palavrinha, né? Ela vem do termo grego hipotasso, que quer dizer colocar-se sob ou ordenar-se voluntariamente. E aí a gente vai ver isso aqui. Maria ela vai receber uma missão difícil, perigosa, né? E ela não retrocede. Ela vai lá, enfrenta, né? A ordem dada por Deus, ela aceita que aquilo seja feito com ela, né? Por quê? Porque ela teve obediência, ela tinha fé e ela foi humilde em aceitar o propósito de Deus. Quando ela diz assim, faça-se em mim segundo a sua palavra, ela creu na palavra. E isso fez toda a diferença para que ela se submetesse àquilo que o anjo veio entregar para ela. Ela creu na palavra e foi submissa à missão. Ou seja, ela aceitou voluntariamente pela fé aquilo que foi dado a ela em Deus, por Deus. E aí a gente vai ver também em Efésios 5:22 que tem muita polêmica, Silvia. Eu falei, Silvia me botou numa arapuca, né? O Efésios 5:22 diz assim, olha, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como o Senhor. Que coisa, né? É uma ordenança. Então, eu ser submissa ao meu marido não é eu vou ser porque eu vou... Não, é uma ordenança. É Deus que ordenou que a mulher seja submissa ao seu marido. Que a mulher se sujeite ao seu marido. Que a mulher esteja lado a lado com o seu marido. Porque não significa a mulher ser submissa ao homem, não significa que ela é inferior ao homem. Não é isso. Ambos, homem e mulher, são iguais perante a Deus, sabe? Mas a submissão aqui é o apoio, sabe? É um apoio que ela vai dar ao homem, especialmente ali em cooperar até mesmo com a liderança do marido. E aí você fala, puxa, mas só a mulher que vai ser submissa? Porque mentes ainda pensam assim.
E triste que até dentro da igreja, conhecendo o evangelho, conhecendo a palavra, conhecendo o Senhor, muitas mulheres pensam isso. Eu não vou ser submissa, eu não vou aceitar isso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí, o Senhor também fala para o homem uma coisa muito interessante. Marido, por sua vez, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha, se por um lado ele pede a você que seja submissa, veja que o que ele dá para o homem é muito mais pesado do que ele está dando para você. Ele diz assim: amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial. O homem tem que dar a vida pela sua esposa. Olha que coisa. Então, quando Deus é perfeito, amadas. Deus é maravilhoso. Ele sabe que nós somos o vaso mais frágil. Submeter não é nada, ele fala. Minha filha, Silvia, se submeter não é nada. Quem não se submete ao marido vai se submeter a um coronel, vai se submeter a um capitão, vai se submeter no serviço, vai se submeter, porque a vida é isso, amadas. Porque você não vai entrar num serviço, eu mando, eu faço, não. Você tem um chefe, hierarquia, submissão, obediência. E se você não consegue fazer isso à luz da Bíblia, você não vai conseguir fazer isso em lugar nenhum. Vai ser uma insubordinada. E está reprovada. Se vai reprovar lá fora, com certeza vai ser reprovada por Deus também. Então, a gente vai vendo isso, que a mulher, ela não é inferior ao homem por ser submissa. Nada tira o nosso valor diante de Deus. E aí a gente vai ver que um mundo, né, onde as mulheres elas têm buscado mesmo serem reconhecidas, né, por seu valor profissional, intelectual, de trabalho, é muito difícil isso mesmo. Estar lá fora, tentando tudo isso e ser submissa. Porque quando você sai para buscar igualdade, você vai lutar mano a mano com quem quer que seja, com homem, com mulher, não sei, com velho, com novo. Eu nunca trabalhei, eu sempre fui submissa. Então, mas eu vejo isso, eu vejo que é uma corrida, né, que as mulheres lutam por isso, mas nós, mulheres cristãs, a diferença de entender isso, viu, amados? Nós, como mulheres cristãs, nós conseguimos entender a submissão no momento em que nós olhamos para Maria, que aceitou uma tarefa difícil, vai trazer o Salvador no mundo, sendo noiva, um filho que não era dele, com 14 anos, mas ela aceitou isso porque ela era submissa a Deus. Então, a gente também tem que entender que a gente precisa compreender que a submissão é no Senhor. Nós somos submissa no Senhor. O homem, ele consegue a submissão da esposa dele sendo um homem piedoso, convertido, não é? E aí a gente vai vendo muitas coisas aqui. Por exemplo, submissão, ela não é uma submissão cega, tá? A submissão bíblica, especialmente no casamento, vai falar sobre cooperação, né? Que é uma ação voluntária, não é uma imposição. Não é? Não é. Você vai aceitar pela fé, como Maria aceitou. E o que a submissão não é? Vamos ver o que a submissão não é. Ela não deve aceitar abusos, ela não deve aceitar maus tratos, ela não deve ser silenciada, forçada a se calar diante de erros. Às vezes o marido está errado, faz uma coisa errada e você se cala, é porque eu sou submissa. Não, se está errado, está errado. Porque há um tempo de ser submissa e um tempo de resistir. Você não pode assinar uma coisa que é errado diante de Deus. Então, o que a submissão não é? Ela não aceita maus tratos. Hoje em dia, o que nós estamos vendo? Feminicídio, maus tratos à mulher. Isso é errado, né? Mulheres que apanham. Tem a lei aí, as mulheres estão... Todo dia na televisão tem uma mulher sendo morta por um homem. Né? Então, não, a submissão não é isso. Não é isso que a gente prega. Porque mentes feministas vão falar, nossa, elas estão falando que é para aceitar tudo. Não. Não. Não aceitar abusos. Porque muitas vezes tem mulheres que se envolvem
emocionalmente e cria uma dependência doente, tóxica, apanha, é arrastada pela rua e todo mundo se mete e ela vai lá e volta para ele. Né? É uma relação doente, tóxica. E a submissão não é isso, amados. Não é isso. A submissão é um princípio de ordem e de cooperação para um propósito comum, visando o bem do lar e o cumprimento da vontade de Deus. Veja bem, se Maria não tivesse obedecido ao Senhor, teria perdido a oportunidade de servir a Deus e de trazer o Salvador ao mundo. Então, a Bíblia, eu já ouvi muito falar, muitas até mulheres de dentro da igreja, que a Bíblia é machista. A Bíblia ela não é machista. A Bíblia é patriarcal. E é assim, o poder foi dado sobre a cabeça do homem. É homem, homem, homem. E nós somos cooperadoras. Mas isso não quer dizer que eu não possa estudar, que eu não possa fazer um concurso, que eu não possa falar 5 línguas, que eu não possa me sobressair, que eu não possa até estar num cargo maior do que o homem que está ali do lado. Mas dentro de casa, eu tenho que ser serva, principalmente serva. Eu ganho mais, ele ganha menos. Serva é um bem comum, é o bem pro lar, é o bem para a família. Na família não é meu, não é seu, não é dele, é nosso, porque nós somos uma só carne. Então, no Dia Internacional da Mulher, onde a mulher corre para ter tantos reconhecimentos, que nós possamos também correr para sermos reconhecidas como mulheres submissas à palavra de Deus, criando famílias, filhos, relacionamento para a glória de Deus, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, mulher, nesse dia maravilhoso. Eu fico muito feliz, muito emocionada quando eu vejo uma mulher de 1,80 m, sei lá, chegar aqui e ser uma tenente da Polícia Militar. É bonito demais, é louvável, é admirável. Mas, acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima da tenente, ela é serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acima de tudo, seja servo, seja serva. Viu, amados? Mulher, sujeite-se ao seu marido. E marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E Deus vos abençoe. Amém, amém. Que maravilha. É isso mesmo, é isso mesmo. Você me botou no cirão. Amém, amém. Foi exatamente o recado que a gente precisa ouvir, né? Para a gente ser lembrada do nosso papel, do nosso propósito principal. Aí eu queria pedir para Marilene deixar um recado final aí para as mulheres nessa comemoração aí do mês das mulheres. Recado simples, rápido, para a gente fechar nosso podcast. Um recado que eu deixo para as mulheres sejam mulheres que consigam separar a mulher profissional da mulher mãe, da mulher esposa, com sabedoria. Como Deise falou, em Cristo Jesus fica muito mais fácil. Amém. Nós conseguimos separar essa mulher, porque sendo essa mulher, nós conseguimos realmente sermos felizes. Quando nós conseguimos separar em Cristo Jesus o papel da mulher profissional com o papel da mulher do seu lar. Amém. Jardilene, deixa o seu recadinho aí de parabéns às mulheres. Mulheres. Muito difícil, mulheres, conciliar isso, mas não é impossível. E eu digo que o Deus, né, o Deus de nossa bênção, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que deixou essa condição para nós na palavra. Ele, como Deus, né? Cristo como Deus, ele soube fazer o papel dele de filho na terra. Então, são papéis, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São Deus, né? Os três, na essência, em um Deus, mas cada um tem o seu papel. Então, homem e mulher, marido e mulher, né? Somos um, mas temos papéis diferentes. O homem em amar a mulher, como Cristo amou a igreja. A mulher de se submeter à soberania do homem, né? A liderança do homem, assim como Cristo ensinou. E assim, nós cumprindo o nosso papel, nós seremos muito mais felizes. Então, sejam felizes com Cristo, né? Em submissão ao seu marido. Amém. Amém. Quero agradecer a sua presença Obrigada, aqui. linda.
Olha, foi muito bom aprender um pouco com você desse papel aí importante que é. Acho que você deu até a dica pra gente, né? E para muitas mulheres que estão entrando agora também, dessa coisa de separar, né, os papéis. E eu acho que essa consciência é o mais importante. Muito obrigada por sua presença, viu? Siga firme aí no seu novo propósito, né? Que eu acho que é o mais importante, como capelã, como uma mulher de Deus. Muito tá bom? bom trabalhar ali. Obrigada, eu que E não agradeço. esqueçam, gente. Pode agradecer bem para deixar. Tem essa, foi ótimo. Eu agradeço também. Foi muito bom estar com vocês, conhecer um pouquinho da vida de vocês também, né? E o mais importante é realmente que a gente possa acrescentar um pouco, né, do que é ser mulher em Cristo Jesus, né? Porque não é fácil, mas é possível. É verdade. E agora? Não esqueçam de deixar o seu joinha, É o like. o like, o seu. Toca lá seu dedinho lá no joinha. E pra se gente. inscrever, né, Jardilene? Se não for inscrito ainda, às vezes assiste toda a programação. Compartilhar. Compartilhem. E não Olha, esqueça. manda esse programa para quem você acha que vai realmente aprender com essa lição que a gente trouxe aqui, inclusive da Verdade. palavra de Deus, muito boa. E também, para você mulher, eu quero desejar um ótimo mês, né, dedicado às mulheres, porque é mais do que um dia. Ela mesmo disse, a gente tem um dia da gente que deveria ser todos os dias. Deixamos aqui o abraço para todas as mulheres. Beijos Ocupem os espaços, mas pensando sempre em propósito. O que Deus quer de você como mulher. Nosso papel, olha, Deus faz uma coisa bem especial para cada uma. Então, ouça o seu chamado, seja mulher na essência. Nunca esqueça disso. Beijo para todas. Tchau. E todos também. Tchau.